Boa noite, meu nome é Diego, sou aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Senac e hoje vou apresentar para vocês o trabalho sobre métricas de software. Basicamente, esse trabalho visa a contagem dos pontos por função de um sistema. Basicamente, foi passado para nós alunos uma especificação de um sistema, que é a modernização do fornecimento de vale alimentação. Basicamente, era separado em duas partes. Primeiro seria a leitura, duas partes não, quatro partes. Basicamente seria a leitura do sistema, a divisão de cada funcionalidade, a contagem dos dados, a classificação e, no final, o total dos pontos por função. Basicamente, inicialmente, como eu falei, nós lemos todo o minimundo e apontamos algumas funcionalidades do sistema, que seriam os requisitos funcionais. Lembrando que a contagem do ponto por função olha somente para os requisitos funcionais e não os funcionais ou os inversos. Basicamente, as funções desse sistema, funcionalidades desse sistema são consultar saldo, imprimir extrato, realizar crédito, realizar saque, estorno de saque, troca de senha, reinicialização de senha, bloqueio de senha pelo beneficiário, bloqueio de senha pelo banco e desbloqueio de cartão. Basicamente, em seguida, o Minimundo ele começa a destrinchar cada funcionalidade. Primeiro, ele informa os dados de entrada e os dados de saída. O que são os dados de entrada? São as transições de dados que é utilizado nos pontos por função. Esses dados são muito importantes porque sem eles não tem como ser contados pontos por função. Após isso, analisamos cada funcionalidade e seus relacionamentos, olhando diretamente para os relacionamentos entre, como posso dizer, tabelas como base de dados, por exemplo, para consultar o saldo. Para consultar o saldo, é necessário olhar o cadastro do beneficiário, olhar o cadastro do cartão e olhar a tabela de movimento. Então, basicamente, são três ARs. E, por exemplo, de TD, para consultar mesmo o saldo. Para consultar o saldo, é necessário informar qual o tipo de transação, é necessário informar qual é o nome do beneficiário, o nome da empresa, a senha do cartão e a senha do cartão. Por exemplo, isso foi um exemplo de cabeça que eu me lembro. Então, nesse caso que eu disse, são 4 TDs e são 3 ARs. Então, basicamente, nós olhamos o TD e o AR, depois olhamos para outra tabela, que é dada já da matéria mesmo. Basicamente, é uma tabela que já é certo, já as funções já são pré-definidas e após isso nós olhamos para com esses dados de TD e AR, nós verificamos a classificação de cada funcionalidade. O que é a classificação? É o tipo daquela funcionalidade. Por exemplo, trocar uma senha porque é como se fosse um CRUD, é um cadastro, uma inserção ou uma alteração. Ou, por exemplo, um SE e um CE. Um SE, por exemplo, seria uma consulta de saldo, que ela é uma consulta, é uma busca de um relatório, só que ela não traz cálculo. Então, o sistema só olha para o valor do saldo do cartão e traz. Já o extrato é diferente, é um CE. Por que um CE? Porque ele trabalha com transformação de dados, então ele calcula os dados. Basicamente, após isso, nós classificamos cada funcionalidade e utilizamos a tabela que eu disse anteriormente, já pré-definida, verificamos a classificação dela, o TD e o AR, e com isso temos os pontos por função. Após isso, somamos cada ponto por função e soma o total geral do sistema. Basicamente, foi realizado desse jeito a contagem de pontos por função. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês
tenho compreendido. Essa operação é utilizada em muitos sistemas, em sistemas grandes. Espero que vocês possam utilizar.